Alô, você ligado aqui no Blumenau. Salve, meus queridos, como vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blumenau. Eu sou o PH e estou aqui para mostrar para vocês mais um assunto super interessante, super importante aqui da nossa cidade de Blumenau. Galera, ontem eu estive na Câmara de Vereadores e esteve lá também o secretário de Gestão Orçamentária da cidade de Blumenau, o secretário Marcelo Althoff. Por que ele esteve ontem na Câmara de Vereadores? Ele foi lá para prestar esclarecimentos, né? Convocado pela maioria dos vereadores. Ele foi lá para prestar esclarecimentos sobre um tema que eu considero muito importante aqui para nossa cidade. Eu até perguntei sobre isso na primeira vez que eu estive na Câmara, perguntei sobre isso para o vereador Bruno Cunha e para o vereador Flávio Linhares, justamente porque considerava um tema muito importante, tá? O que é e qual tema é esse, pessoal? É o tal do rombo, o tal do déficit orçamentário da cidade aqui de Blumenau, que foi comunicado pela gestão do prefeito Egídio no começo da gestão. Vocês lembram disso, né? Vamos ter que apertar os cintos porque existe um déficit orçamentário, existe um rombo orçamentário aqui na cidade de Blumenau. E por que isso deu tanta repercussão? Por que esse assunto é tão importante? Se a gente for lembrar, tá? Antes da eleição, no período de campanha, a gente sabe que o então prefeito Mário, não é verdade, abraçou o atual prefeito Egídio como seu candidato de sucessão. Não só como um candidato natural de sucessão, porque ele era do mesmo partido, então seria natural que ele fosse, né, o candidato de sucessão, mas ele realmente abraçou, né? Ia nos lugares e chamava de meu amigo, de meu brother, de meu irmão, e que eles estavam juntos e que o Egídio era o homem dele, era o cara dele, né? E ele nem precisaria fazer isso, se a gente for ver. Acho que o Egídio seria eleito da mesma forma, se a gente for olhar aqui em Blumenau. Começa pelo governador Jorginho Melo, que é o governador do partido do PL. A gente for ver aqui na região, Indaial, Timbó, Pomerode, todos os prefeitos do PL, eu acho que naturalmente o prefeito Egídio ele seria eleito aqui na cidade, mas o então prefeito Mário realmente abraçou ele e colocou ele como o cara que seria o sucessor dele. E a cidade comprou essa questão. Na verdade, tanto é que ele foi eleito no primeiro turno com mais de 90 mil votos. Então, a cidade de Blumenau acreditou nessa história, né? nessa conexão, nessa amizade, nessa proximidade que os dois tinham, o então prefeito e o candidato, e agraciou aí o prefeito Egídio com uma grande vitória em primeiro turno, né? Eu tive a oportunidade de, logo depois da eleição, perguntar para o ex-prefeito Renato Viana qual que era a sensação dele, o que ele achava da eleição, e ele disse assim, foi um carinho que a cidade de Blumenau teve com o prefeito Mário, porque ele cuidou muito bem da cidade, né? Então, acho que o prefeito Mário teve uma grande aprovação aí, e o pessoal acabou votando no prefeito Egídio. E tá tudo certo, tudo bem, né? Isso não tem problema nenhum. E tanto isso é verdade também que a mesma vice-prefeita é a Maria Regina, a vice-prefeita do Mário é a mesma dessa atual gestão. Depois, mais pra frente, eu quero falar dessa questão da Maria Regina aí também, um pouquinho mais sobre ela. Bom, o que acontece? O Egídio é eleito, começa o ano e de repente se tem uma notícia. Déficit de 372 milhões orçamentários, rombo na prefeitura de Blumenau. O que aconteceu? A comunicação da atual prefeitura, acredito que com o aval do atual prefeito, né, comunicou para as mídias, enfim, comunicou para a cidade que havia um déficit orçamentário, um rombo, enfim, de 372 milhões. E aí, na época, o que aconteceu? Todo mundo começou a se perguntar, tá, mas qual é o motivo disso? Por que isso está acontecendo? Da onde que vem isso? Existe dívida? Não existe dívida? O ex-prefeito deixou esse rombo, esse déficit? O que aconteceu? Bom, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, no que saiu na época. Vou mostrar aqui para vocês, ó.
Aqui a gente vai pegar o site aqui do alexandrejosé.com, ó. O orçamento de 2025, Blumenau tem um déficit de 372 milhões, prefeito assina decreto para redução de gastos, ó. Um decreto para reduzir gastos, manter o equilíbrio, foi assinado pelo prefeito Egídio Ferrari, tal. Ele fala aqui em cortar despesas e tudo mais. Aí aqui eu peguei, ó, o município de Blumenau não é um rombo ou uma dívida, entenda o que é o déficit de 372 milhões de Blumenau, ó. Após a prefeitura comunicar um déficit de 372 milhões, tal, a reportagem do município foi lá e falou com o secretário, ó, Marcelo Altoff, de gestão governamental, e daí ele disse que não pode ser entendido como um rombo ou uma dívida. Enfim, pessoal, e aí por causa disso, por causa desse assunto, por causa dessa questão que ficou mal explicada, que ficou mal entendida, o mesmo secretário aqui, Marcelo Altoff, esteve ontem, então, na Câmara de Vereadores, para, enfim, esclarecer o que é a verdade, o que não é verdade, da onde que vem esse número, se existe dívida ou não, enfim, tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto, tá certo? Então, galera, vocês vêm agora, vamos assistir o vídeo juntos, vamos reagir juntos, vamos conversar sobre os pontos mais importantes, vem deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Bom, pessoal, eu já comecei aqui o vídeo, coloquei mais para frente, porque ele faz ali uma apresentação e tal, e aqui ele começa exatamente falando do ponto que é importante aqui, que a gente vai já, ó, vamos lá. Isso se trata de uma dívida da gestão passada, isso se trata de restos a pagar, enfim, da onde vem esse mágico número de 372 milhões? Isso, tá vendo? Então ele vai responder exatamente esses questionamentos que a gente quer, vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o déficit orçamentário previsto, ele nada tem a ver com qualquer tipo de dívida que qualquer governo tenha deixado. Ele simplesmente é fruto de um cálculo que nós vamos demonstrar aqui durante a minha fala, que é exatamente uma questão do descompasso entre aquilo que é a receita estimada que o município tem, fruto dos seus impostos, da transferência de recursos que vem tanto do governo federal quanto do ente estadual, em descompasso com aquilo que, de fato, as secretarias gostariam de gastar dentro do exercício seguinte. Assim, pessoal, então, olha só, não existe dívida, tá? Então, ou seja, o prefeito Mário não deixou dívida nenhuma, tá? Esse déficit, ele não vem do governo passado. Esse déficit, ele é a diferença entre aquilo que se tem possibilidade e aquilo que se gostaria de gastar. Entendeu? A gente gostaria de fazer 2, mas só temos dinheiro para 1, tá? Então, é essa diferença que é esse déficit. Mas na época podia ter sido melhor explicado, tá? Tanto é que o prefeito Mário teve que vir a público para defender, tá? Ó, ele defendeu o governo dele, porque no mínimo ficou uma sensação de que o governo atual estava dizendo que o governo anterior tinha feito uma má gestão. E ficou estranho, pô, eles não eram brother, não eram irmão, não eram camarada, não estavam juntos, né? E aí, ó, deixei todas as minhas contas pagas, diz ex-prefeito Mário, sobre o déficit, né? Ó, então, aqui, o site do Alexandre José, de novo aqui, alexandrejosé.com, tá? Ele vem aqui e diz, ó, após o prefeito reduzir gastos, comentários nas redes sociais, do orçamento, 372 milhões, questionaram a antiga gestão do ex-prefeito. É o que eu digo, ficou um questionamento sobre a gestão do ex-prefeito. Então, a gestão do atual prefeito Egídio não se preocupou, na minha opinião, em nenhum momento em passar essa mensagem sem querer deixar dúvidas sobre a antiga gestão, porque se o governo sabia que não haviam dívidas, deveria ter sido melhor explicado, porque eu acredito que para a grande maioria das pessoas, assim como ficou para mim também, havia uma sensação de que realmente o governo anterior havia feito uma má gestão em cima do orçamento da prefeitura e que havia deixado dívida. E aí o ex-prefeito Mário teve que vir a público defender a gestão dele. Olha o que ele disse aqui, ó. Quero agradecer pela pergunta, é importante esclarecer que não deixei déficit nenhum, muito pelo contrário, deixei todas as minhas contas pagas e um saldo orçamentário de cerca de 30 milhões, mesmo com uma previsão de déficit orçamentário de mais de 250 milhões para 2024, que eu com minha equipe resolvi. Fizemos gestão. Então, olha só, ele teve que vir defender a gestão dele, tá? Coisa que a comunicação do atual prefeito poderia ter
ter tido cuidado melhor, afinal eles não são tão brothers, não são tão amigos, não são tão chegados, né? Enfim, vamos continuar aqui com a fala do secretário. Feita a lei orçamentária. Então, portanto, o déficit orçamentário, ele não se trata de um déficit realizado, e sim de uma apuração meramente de constatação entre aquilo que as secretarias nos demandaram. Olha como ele já quer agora diminuir a importância, né, dessa questão, de meramente de constatação, né? Só uma mera constatação. Se é só uma mera constatação, não deveria ter sido comunicado da forma que foi. Enquanto Secretaria de Gestão Governamental, e aquilo que caberia dentro das receitas projetadas por ano de 2025. É importante lembrar, obviamente, que essa lei orçamentária ela foi apreciada e votada ainda no final do ano passado aqui nesta casa, mas historicamente, apesar dela ter apontado esse valor de 372 milhões de déficit previsto, né, ele é uma situação que se repete. Previsto, né? Então, ou seja, não é também um número concretizado exatamente, é uma previsão, é isso? É uma previsão de 372 milhões? Ano após ano, e não somente na cidade de Blumenau, né? Esse déficit, na verdade, é uma projeção para aquilo que as secretarias, nos seus fluxos de caixa, e aí é importante dizer que como é que é montada a lei orçamentária anual. Cada secretaria apresenta o seu fluxo de caixa e apresenta as necessidades daquilo que gostaria de fazer, realizar no ano seguinte. E baseado nisso, e encotejando-se o valor que a prefeitura vai ter de receita, colocar dentro de um equilíbrio e, portanto, dentre aquilo que as secretarias pediram versus aquilo que a receita comporta, houve esse descompasso de 372 milhões. Ô, pessoal, e sabe o que eu penso? Não sei se vocês concordam comigo, tá? Pode discordar. É só a minha opinião. Mas o que isso mostra para mim? Mostra que as promessas que são feitas na campanha, né, antes da eleição, elas são feitas sem primeiro saber quanto vai custar para cumprir aquilo que está sendo prometido e segundo, quanto existe de orçamento disponível para que se faça aquilo que se está dizendo que vai ser feito, né? Se o prefeito Egídio e o prefeito Mário eram tão próximos e, inclusive, secretários de uma gestão, são secretários de outra gestão, inclusive a vice-prefeita, que eu acho que fica numa posição muito ruim nessa questão, né? Se é a mesma vice-prefeita, não poderia ter tido um cuidado? Porque se você está dizendo, se você está colocando dúvida na antiga gestão do seu antecessor, que veio... E aí a mesma vice-prefeita, a sua vice-prefeita é a mesma da gestão que você está colocando dúvida, não fica muito estranho? Como é que fica a posição da vice-prefeita Maria Regina nessa questão? Eu não vi ela se manifestando também, não vi manifestação sobre isso, mas para mim é no mínimo estranho isso, tá? É no mínimo estranho. Sendo a mesma vice-prefeita colocando dúvida na gestão que ela participou e aí você traz ela para o seu governo, né? Então, assim, essa questão para mim foi comunicado de uma forma, podia ter sido comunicado de uma forma muito melhor, podia ter sido feita uma outra abordagem. E agora está querendo se diminuir a questão para dizer que não é bem isso, porque realmente, né, a gente viu que não existe dívida. Não estou querendo defender também aqui o governo do prefeito Mário, enfim, mas estou falando sobre essa questão especificamente. A gente vê que realmente não existe dívida, né? Ele não herdou uma dívida de mais de 370 milhões, como se entendeu aí durante esse processo. Mas é importante dizer que Blumenau, obviamente, ela não é a única prefeitura com desafios dessa natureza. E aí, quando a gente fala de um governo novo, e aqui a gente sucede, né? Pessoal, aí eu vou ali que eu vou. E o prefeito Egídio se elegeu. Vou colocar um pouco a velocidade aqui para frente, porque agora ele vai falar aí de outras prefeituras e tal, blá. E a gente adianta aqui, tá? Como isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar. No município de Florianópolis, onde o prefeito Topázio, em segundo mandato, reeleito para mais um mandato, agora assumindo no início de 2025, apontou lá um déficit do orçamento municipal de Florianópolis de 403 milhões de reais. E também o bloqueou, incluindo aí despesas de... Isso só acho que confirma aquilo que eu falei, né? Lá em Florianópolis e outras cidades acontece a mesma coisa. Então a gente não tem uma conexão com aquilo que é dito pré-eleição com a realidade que depois vai se encontrar
quando realmente assume, né? E se o mesmo prefeito lá de Florianópolis, que se reelegeu ele mesmo, não sabia, enfim, ligar o orçamento, aquilo que ele queria fazer, houve déficit também, então mais complicado ainda, né? Educação, saúde e assistência social. E certamente não é o único ente federativo. A própria União Federal, governo federal, ele teve um déficit registrado em 2024 de 11 bilhões de reais. Se a gente considerar as despesas extraordinárias decorrentes daquela tragédia no Rio Grande do Sul, que oneraram o cofre da União em mais de 32 milhões de reais, o déficit do governo federal no ano passado foi de 43 bilhões. E mais, o governo federal teve dificuldade na aprovação da lei orçamentária anual da União, que deveria ter sido aprovada assim como aqui na nossa casa em finais de 2024, e foi aprovado só agora, no mês de março, e sancionado pelo presidente da República no dia 10 de abril. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aponta que dos 27 estados da federação, apenas 4 estados encerraram o ano de 2024 com superávit fiscal. São Paulo, Amapá, Espírito Santo e Mato Grosso. Os demais 23 estados da federação registraram déficits. Então vejam, nós passamos por uma situação conjuntural de receitas cada vez mais limitadas, de despesas cada vez mais crescentes. E aí, pousando aqui na nossa aldeia, né, na cidade de Blumenau, nós temos um orçamento consolidado do município, senhores bem... Galera, mas mesmo assim existe aquele projeto que eu acho ousado da Guarda Municipal Armada, né? Porque diz o prefeito, né, e era a promessa dele, diz que ele vai cumprir, eu não sei se ele disse ano que vem, mas meio logo vai começar os concursos e tal, estrutura e tudo mais, para fazer aquela guarda municipal armada, né? Assim, ó, se tá certo ou tá errado, tá? Se existe uma função específica, se é melhorar a segurança, a questão não é nem essa, mas se a gente tem um déficit tão grande, né, e a gente tem a polícia militar, que já atua no estado inteiro, existe essa necessidade dessa criação, o quanto isso vai custar de estrutura, de salário e tudo mais aqui para o município, o quanto isso vai custar? Eu nem estou dizendo que não vai trazer benefício, mas olhando a situação atual, será que não seria melhor ter uma conversa com o governador, ter uma conversa com o comandante da polícia, que são tão próximos, são tão chegados, afinal o prefeito Egídio também é delegado, né? Então, será que a gente não poderia ter uma aproximação, uma conversa, para que a própria Polícia Militar pudesse atuar nessas questões que o prefeito considera importante ter uma guarda municipal aqui na cidade? Né? Poderia, enfim, não sei, aumentar o contingente, aumentar o número de rondas, enfim, colocar em mais lugares, não sei, mas tenho certeza que poderiam fazer ações agora a curto prazo que melhorariam a segurança da cidade sem precisar fazer um investimento tão grande nessa guarda municipal e de repente deixa mais para frente, enfim. Sabe, de 4,1 bilhões de reais, incluindo a administração direta, FURB, SBLU, SAMAI e PROEB. Sendo que o orçamento exclusivamente da Pessoal, isso aqui é interessante, olha só, olha o que ele fala aqui sobre o orçamento da prefeitura. Não, nós temos um orçamento consolidado do município, senhores bem sabem, de 4,1 bilhões de reais, incluindo a administração 4,1 bilhões de reais, incluindo direta, FURB, SBLU, SAMAI e PROEB. Sendo que o orçamento exclusivamente da administração direta, ou seja, do município de Blumenau, é de 1,3 bilhão. O orçamento da saúde, né, onde a gente tem um mínimo constitucional de 15%, que é uma obrigação do município aplicar, nós tivemos no nosso orçamento a contemplação de 20,5%, ou seja, avançamos mais de 5% em relação àquilo que não seria de obrigação constitucional. Alcançando o número... Pessoal, então assim, para não ficar parando muito também, tá chegando no final, mas vocês viram que ele falou ali, que a prefeitura tem um orçamento de mais de 4 bi, e com SBLU, com FURB, SAMAI e tudo mais, tirando isso é 1,3 bi, né? Daí ele fala ali o que é obrigatório, né? Por lei é obrigatório investir 15%, que ele está falando ali, em educação, está falando de saúde. Nós tivemos no nosso orçamento a contemplação de 20,5%, ou seja, avançamos mais de 5% em relação àquilo que não seria de obrigação. O orçamento da saúde, né, onde a gente tem um... da saúde que ele fala, né, que colocaram 5% a mais do que a lei obriga, tá? Avançamos mais de 5% em relação àquilo que não seria de obrigação constitucional. Alcançando o número de 281 milhões de reais. Mas a solicitação inicial da Secretaria de Saúde, e aqui está o secretário, o vereador Lazari, que já foi por diversas vezes secretário da Saúde, sabe das necessidades que o município tem. E a pedida no ano passado, dentro do fluxo de caixa da Secretaria de Saúde, foi de 492 milhões de reais. Nós alcançaríamos praticamente 36% do orçamento em saúde se aquilo fosse contemplado, ou fosse possível contemplar dentro do orçamento do município. Só aí, uma diferença de 211 milhões. Na educação, a mesma coisa. Mínimo constitucional de 25%, nosso orçamento abraça um pouco mais do que isso, 25,1%. 222 milhões de reais é o orçamento da Secretaria de Educação, que também é muito conhecido também pela vivência que o vereador Alexandre Matias teve como titular da Secretaria, mas a solicitação inicial para a lei orçamentária era de que nós alcançássemos 29%, ou seja, 276 milhões, que aí também já dá somente uma diferença de 54 milhões de reais. E as demais secretarias, no saldo rateado entre elas, tem 206 milhões projetado na lei orçamentária, mas havia um pedido. Então, pessoal, ele está falando ali qual que é a realidade, né? Ou seja, quanto que tem para gastar e quanto que as secretarias gostariam de gastar se fosse para colocar todos os projetos em ação, né? Vamos dizer, aquele mundo ideal, aquele mundo perfeito, né? Se fosse para fazer assim, seria tanto. Mas,
Como não tem esse valor, vai ter que deixar de fazer uma coisa ou outra, né, para poder entrar na realidade daquilo que se tem disponível para gastar. 313, gerando uma diferença de 107 milhões. Esta é a soma, né, entre saúde, educação e demais secretarias, que aponta essa diferença, esse déficit projetado de 372 milhões. Então vocês viram, pessoal, agora ele explicou exatamente, né, da onde que surgiu esse número, da onde que veio, da onde que surgiu então esse déficit de mais de 370 milhões. É importante dizer que historicamente o município aplica muito mais do que o teto constitucional, não só em educação quanto em saúde. Tem um grande buraco na área da assistência social, que apesar de ter um sistema único da assistência social, que foi criado pelo governo federal, mas que não recebe recursos de natureza obrigatória, e que aí também mendiga a porta do próprio passo municipal, né, e que portanto também nos onera, e aí nos levanta diversas preocupações, né? A preocupação com... Pessoal, assim, ó, agora ele vai continuar falando mais um pouco, depois os vereadores vão fazer perguntas, tá? Existe aquela questão que foi perguntada pelo vereador, acho que foi pelo Bruno Win, daquele prédio que foi agora comprado da Unimed ali na Rua das Missões, né, por mais de 11 milhões de reais. Pergunta que eu também tinha feito para o vereador Bruno Cunha e para o vereador Flavinho, no dia que eu entrevistei eles, né? E o que foi dito foi o seguinte, que a Secretaria de Trânsito e Transportes vai para aquele prédio, né? O vereador Bruno Cunha me disse que talvez a Câmara vá para aquele prédio. Ou seja, não se sabe direito ainda o que vai se fazer com o prédio, mas se gastou mais de 11 milhões de reais, tá? O secretário explicou que isso já era um crédito que tinha sido adquirido anteriormente, enfim, né? E que não vai afetar essa questão aí do orçamento que está sendo enxugado, porque era o crédito que já havia sido adquirido anteriormente e ele vai ser utilizado para isso, né? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão porque eu não conheço, ele só disse que era o crédito, então o que a gente pode dizer é isso. Se poderia ser usado para outra coisa ou se poderia ter sido alocado numa outra situação, não posso dizer ou não, porque daí eu vou falar besteira, porque eu não tenho conhecimento profundo sobre essa questão desse crédito que foi usado, mas foi isso que o secretário disse. Então, pessoal, não vou colocar mais aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, a gente já conseguiu passar a mensagem, vocês já entenderam, né? Que realmente então não existe rombo, o que existe é um déficit sobre aquilo que se gostaria de fazer e aquilo que pode ser feito. Vamos falar a verdade que é mais uma desculpa, me pareceu, para dizer assim, a gente não pode fazer tudo que a gente gostaria de fazer porque não tem dinheiro. Eu acho que poderia ter sido comunicado dessa forma, né? Pessoal, a gente gostaria de fazer isso, mas vamos ter que dar uma segurada porque a gente não vai poder fazer tudo. Agora, com certeza, também o secretário falou sobre ações que estão sendo feitas, né? Corte de todas as secretarias, diminuindo o valor aí da operação, até ele falou também em uma reforma que vai ser mandada para a Câmara para ser aprovada, né? Uma reforma de um monte de ações aí que a Prefeitura quer tomar para enxugar essa torneira aí que está vazando demais. Tá certo, pessoal? Então, assim, a minha conclusão é que realmente eu acho que não existe uma aproximação tão grande entre o prefeito Egídio e o prefeito Mário. Acho que foi uma coisa de campanha mesmo. Talvez eles, não sei, um aí nem goste muito do outro, o outro nem goste muito do um, porque senão não teria sido comunicado dessa forma. Eu acho que faltou cuidado da atual gestão, faltou cuidado da atual comunicação de Blumenau na forma que isso foi comunicado, a não ser que realmente gostaria que tivesse sido comunicado dessa forma. Tá certo, meus queridos? Deixa o likezão, aquele like monstro, tá? É muito importante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e até mais.